Bom, boa noite. O que eu vou dizer hoje não pressupõe necessariamente o que eu disse ontem, embora o que eu disse ontem contribua para o que se vai dizer hoje aqui. O que eu vou dizer hoje aqui, a maioria esteve ontem aqui, não? Vai ser um pouco mais didático do que ontem. Por quê? Porque exatamente vamos tratar do ponto mais delicado atual com relação à igreja, que é o valor, o grau de autoridade que tem o chamado magistério conciliar, ou seja, aquele emanado do Concílio Vaticano II e emanado dos papas que se seguiram a ele, não é isso? Ou seja, é um assunto delicado e, como eu vou caracterizar ao fim, espero que convincentemente, esse magistério conciliar nada mais é que a face extrema do que se poderia chamar o liberalismo católico. Portanto, o liberalismo é o nosso tema inicial, somente como um mote para esclarecer didaticamente o que é o chamado magistério conciliar da Igreja, ou seja, aquele decorrente emanado do Concílio Vaticano II. Né? Vou tentar ser didático, assim como eu fiz em Belo Horizonte já há uns 2 meses, uma plateia bem ampla. Fica aberta para pergunta a qualquer hora, tá certo? Não é só para o final. Como vai ser uma carga de informações muito técnica, precisa, é bom intervir se alguma dúvida acontecer, certo? Então podem intervir a qualquer momento. Bom, decorrente do que eu disse ontem, o liberalismo nada mais é do que a outra face do humanismo. O que é o humanismo? O humanismo de alguma maneira, e para simplificar, o centrar a vida do homem em torno do homem mesmo. Né? Em torno do homem mesmo e não em torno de Deus. É ser antropocêntrico, ou seja, centrado em torno do homem e não teocêntrico, centrado em torno de Deus. A vida humanista, ela é naturalmente liberal. O que é ser liberal? O liberal é, estritamente falando, não seguir a Deus enquanto fonte e autoridade da lei moral. Isto é ser liberal. É ter por fonte da vida moral o próprio homem e não a Deus. Isto é ser liberal. Naturalmente, o liberalismo é, antes de mais nada, algo anticatólico. Ele surge na sociedade em decorrência daquilo que nós ontem vimos e que eu chamei a revolta da carne contra o espírito. Ou seja, a vida moral do homem passa a girar, na cabeça de um humanista liberal, passa a girar em torno do homem mesmo, como se ele mesmo fosse a fonte, como se dele mesmo emanassem as virtudes éticas necessárias para uma vida moral boa. Essa é a origem do liberalismo. Há vários graus de liberalismo, mas importa destacar, sobretudo, que o liberalismo foi pouco a pouco penetrando na igreja. Lembre-se da imagem que eu dei ontem, a de um câncer, a de um tumor metastásico que foi tomando pouco a pouco a igreja no sentido humanista. Pois bem, é também no sentido liberal. O católico liberal, ele naturalmente aceita de alguma maneira a Deus como a fonte da vida moral. De alguma maneira ele o aceita. Já veremos isso com mais detalhes. De alguma maneira ele o aceita, mas começa por não aceitar que Deus seja a fonte, o fim da própria vida político-social. Não foi o tema de ontem? Esse é o primeiro traço do liberalismo católico. Ele começa por não aceitar que, conquanto, embora seja a fonte da vida moral individual, não é Deus e sua lei e suas leis não são a fonte da vida político-social. Há 2 campos, são como 2 campos que não se tocam, senão acidentalmente, assim como eu disse ontem, pode ser o dentista, pode o Papa estar submetido acidentalmente ao seu dentista. Mas esse ponto de contato entre a vida ético-política social e a lei divina, a lei natural, a lei divina, é um ponto de contato meramente acidental e não essencial.
Pois bem, esse é a origem do chamado liberalismo católico, né? Do liberalismo católico. Mas, pensemos, o que é a estrutura da igreja? O que é a estrutura da igreja? Como fundou Cristo a sua mesma igreja, a sua própria igreja? É desse ponto que nós temos de partir para analisar o próprio liberalismo. Como fundou Cristo a sua própria igreja? E a fundou monarquicamente. Monarquicamente. Cristo, ele mesmo, é o próprio rei de sua igreja. É ele o cabeça da igreja. E o Papa é seu vigário. Por que é monarca? Porque essas decisões, as decisões do cabeça da igreja, emanam da própria sabedoria divina. Emanam da própria sabedoria divina. Jamais Cristo disse: cristãos, reúnam-se em assembleia permanente e decidam os artigos de fé. Não, ele nos deu imperiosamente o artigo de fé, como cabe dar uma divindade às suas criaturas. Para isso ele instituiu Pedro como apóstolo. Para isso ele disse: ide e ensinai. Para isso ele disse: quem vos ouve, a mim ouve. Ou seja, ele instituiu o vicariato. O Papa, a hierarquia da igreja, os bispos são ele mesmo, falam em nome dele mesmo, falam monarquicamente, falam impositivamente e infalivelmente. Porque senão teríamos de conceder que aqueles que falam em nome de Cristo têm a capacidade de errar. Se aqueles que falam em nome de Cristo, movidos pelo próprio Espírito Santo, têm capacidade de errar, é porque o próprio Cristo teria capacidade de errar. Certo? Ou você aceita desde o início de que o Papa é infalível exatamente porque fala em nome de Cristo, movido por Cristo, é infalível porque iluminado pelo próprio Espírito Santo, ou você aceita isso, ou você rompe a própria estrutura da igreja tal qual instituída por Cristo. A igreja nada mais é do que o corpo dessa cabeça que é Cristo. E o que é o Papa? O Papa é o vigário dessa cabeça, certo? É a cabeça que pensa e fala em persona Christi, na pessoa de Cristo. Esta é a origem da igreja. Veja, pensemos já para estabelecer um primeiro parâmetro. Que há de liberal nisso? Ao contrário. Isto é uma fonte absoluta de onde emana a verdade, certo? A verdade emana daí impositiva e infalivelmente, indiscutivelmente. Ora, o pressuposto do liberalismo é que tudo está disposto para a discussão, certo? Ou seja, se você não aceita uma fonte perpétua, eterna, perene e única, que é Deus mesmo, no campo da vida moral e nos demais campos, no campo político e social, você não pode aceitar, em princípio, esta própria instituição da igreja tal qual feita por Cristo mesmo, certo? Cristo não disse a seus apóstolos: vão e discutam com toda a gente. Ele disse: vão e ensinai a toda a gente. Com isso, instituiu-se a verdadeira autoridade. O que é a perfeita autoridade? Melhor, o que é a perfeita potestade? O que é o perfeito poder? É aquele baseado na sabedoria. Autoridade quer dizer, ao fim e ao cabo, sabedoria. O verdadeiro poder é aquele que se baseia na verdadeira sabedoria. E quanto mais infalível, quanto mais certa é essa sabedoria, mais o poder é legítimo. Ora, exatamente, o poder da igreja é perfeitamente legítimo, exatamente porque emana não de uma sabedoria qualquer, mas daquele que é a própria sabedoria. Vejam, Deus, Cristo, não tem sabedoria, eles são a sabedoria. Ora, estamos nas antípodas, estamos no outro lado do mundo do liberalismo. Do outro lado do mundo do liberalismo. E isso foi inquestionável na igreja, nunca ninguém discutiu, né? Os problemas com que nós vamos deparar hoje, graças ao evento chamado Concílio Vaticano II, é uma coisa nova
E, portanto, foi difícil solucionar isso. Foi preciso que Dom Lefebvre, está ali a ele, Dom Lefebvre desse abrisse que, sobretudo, o padre Calderon da Fraternidade agora resolvesse isso de maneira cabal, né? Cabal. O que eu vou falar aqui nada mais é do que repetição. Não vou inventar uma vírgula. Sou mero papagaio, que nem o papagaio lá das irmãs, entendeu? Só que ele ainda não fala, mas eu já aprendi a falar, né? Eu já aprendi a falar, vou repetir o que se lê no livro do padre Calderon, que é um livro belíssimo, difícil, mas belíssimo, chamado A Candeia Debaixo do Alqueire, né? Bom, como é que eu disse que eu vou repetir, se eu nem lembro o título do livro, né? Bom, então vamos analisar ponto a ponto o que é magistério, qual é o caráter, o que é infalibilidade. Vamos analisar isso ponto a ponto para chegar a essa conclusão que eu digo. O magistério da Igreja, iniciado pelo Concílio Vaticano II, é um magistério liberal. Certo? Liberal. Muito bem. Então, comecemos. Primeiro, deslindando algumas confusões. Nós já ouvimos, claro, que o magistério da Igreja é infalível. Mas só o saber gera mil confusões que se agravam com esse mesmo Concílio Vaticano II. Né? Antes de mais nada, dividamos o que é o magistério da Igreja. Ele se divide em duas faces. Um é o magistério infalível, o outro é o chamado magistério meramente autêntico. Magistério meramente autêntico. Né? Veja, eu disse ontem que a obediência ao Papa não é uma obediência bovina, tá certo? Nós obedecemos ao Papa, a sua infalibilidade, somos dóceis a ele, a fé nos inclina a ter a sua docilidade, mas ao modo humano, não ao modo bovino, tá certo? Não ao modo de carneiro, tá certo? O nosso modo de docilidade ao magistério da Igreja é um modo humano, tá certo? Pois bem, o Papa, ele é o Papa, mas é também um homem. Essa é a primeira coisa. Então, antes de tudo, ele tem duas faces, digamos assim. Ele pode expressar-se enquanto Papa, ou pode expressar-se enquanto doutor privado. Doutor privado. Lembre-se que ontem eu exagerei e disse que o Papa Pio XII tivesse gostado tanto de Beethoven, não me obriga a gostar de Beethoven. Tá certo? Ou seja, isso ele fala, aliás, nem como doutor privado. Ele fala aí como pessoa absolutamente privada. Como alguém que gosta de música e gosta desse ou aquele compositor. Mas ele também pode falar como doutor privado. Pode perfeitamente falar como doutor privado. Os sermões de São Leão Magno, né, são expressão, são belíssimos, mas são expressão de uma ciência privada. Né? E assim eu poderia multiplicar infinitamente os exemplos de expressões papais dos papas enquanto doutores privados. Ora, quando ele fala infalivelmente ou como magistério autêntico, ele já não fala com o caráter de doutor privado. Ele já vai falar enquanto Papa, de alguma maneira, assistido pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Então, voltemos. Há duas formas de o Papa expressar-se enquanto Papa, não enquanto doutor privado. Tá? Duas maneiras. A maneira infalível e a maneira chamada magistério meramente autêntico. Tá? Bom, o que é o magistério infalível? Nós tendemos a achar que o magistério infalível é só o chamado magistério ex cátedra. O que é isso? É aquele em que o Papa, no alto da sua cátedra, diz: eu, assistido pelo Espírito Santo, decreto que isto, a concepção de Maria foi imaculada, certo? Decreta isso do alto da sua cátedra. Ex, em latim, quer dizer da cátedra. Ex cátedra, da sua cadeira, certo? Da sua sede pontifícia, do seu sólio pontifício. Esse que é ex cátedra. Mas vejam, a infalibilidade papal não é apenas ex cátedra. Ex cátedra é uma das formas dessa infalibilidade. Há outras. A outra é o Papa falar, digamos, inventando um pouquinho, ex aula, ou seja, de um concílio. Aula é reunião conciliar, certo? Os bispos reunidos, os padres conciliares reunidos aqui. Ele pode ser infalível se um concílio reunido, todo,
né, decreta algo, ele o assume e isso passa a ser magistério infalível ex aula, certo? Do concílio. Já não é de sua cátedra, já não é ele sozinho, é ele em comunhão com os bispos num concílio. Poderia ser outra coisa, por exemplo, poderia ser o conjunto dos bispos espalhados pelo território, pelo mundo, tá? E ele, como cabeça, eles decidem, sei lá, por internet, tá certo? Pode, teoricamente, embora com risco, né? Mas estamos no campo de um, que a gente chama ente de razão, tá certo? Se os bispos inteiros do mundo resolvem ir para um shake, né, para um chat, né? E resolve lá, e o Papa está lá no chat, e decretam algo, e dizem, isto, nós falamos inspirados pelo Espírito Santo, e impomos com rigor absoluto, né? Isso é magistério infalível, extraordinário. Veja, os 3 exemplos que eu dei, o Papa sozinho em seu sólio, em sua sede, em sua cadeira, o Papa com os bispos reunidos em concílio, ou o Papa com os bispos espalhados pelo mundo, decretando algo, são formas do chamado magistério extraordinário infalível. Certo? Tá? Infalível. Por que infalível? Exatamente porque essa infalibilidade foi prometida por Deus, por Cristo mesmo. Certo? Está assistida pelo Espírito Santo. Portanto, não tem possibilidade de incorrer em erro. E veja, para isso mesmo, sobretudo para isso, temos a fé. Então, antes de continuar, nós temos agora de ver 2 coisinhas. A primeira é a relação entre a fé e isso que eu acabei de dizer, a infalibilidade ao modo extraordinário do Papa e dos bispos, né? Essa é a primeira coisa. Veja, nós hoje somos filhos de um mundo liberal, do mundo que crê demasiado no valor do indivíduo. Nossa, esse é um traço do liberalismo. O indivíduo sobreleva, se destaca. O indivíduo é mais que qualquer autoridade. O liberalismo e seu mundo rejeitam a autoridade. Para a verdadeira doutrina católica, a autoridade melhora a liberdade. Para o liberal, a autoridade tolhe, constrange a liberdade. Certo? Essa diferença é essencial, né? Essencial. Nós exatamente estamos dizendo que um homem é infalível, o Papa, ou o Papa com, não é isso? Ou seja, estamos no outro lado do liberalismo, né? No outro lado. E já desde o protestantismo somos tentados a crer algo assim. Deus nos dá a fé, a cada um de nós, é uma virtude infusa, e essa verdade é infalível, essa fé infusa é infalível, e é. Se realmente o Espírito Santo nos infundiu a fé, ela é infalível individualmente, porque senão incorreríamos em outro problema. O Espírito Santo nos teria infundido uma fé falsa, o que é impossível. O problema é que eu posso achar que eu tenho a fé, e ele pode achar que ele tem a fé, tá certo? Pois não é isso o protestantismo? A fé sozinha? Tá certo? O problema é o seguinte, eu posso achar que eu tenho a fé com relação a certo assunto. Por exemplo, a Imaculada a Conceição de Maria, a Concepção de Maria. Ele pode achar que ele tem a fé com relação ao mesmo assunto. E, no entanto, nós divergimos. Certo? Afinal, vale apenas a fé? Não, o problema é que nós precisamos de uma regra que resolva as nossas divergências. Qual é a nossa regra? Exatamente isso que se chama o magistério infalível da Igreja. Vamos supor que eu acho que eu esteja com a fé, novamente repito, e ele também, relativo à Concepção de Maria. E o magistério ainda não decretou. O magistério intervém e decreta, ex cátedra, ex aula, o Papa com os bispos espalhados pelo mundo, seja como for, que a Concepção de Maria é imaculada. Pronto. Eu achava que não era. Ele achava que era. A partir de agora, está provado que ele tinha fé e eu não. Certo? A regra próxima da fé... Estava errado na fé, não, sim, estava errado na fé. Neste dado, eu não recebi o dado da fé. Não é que eu não tenha fé, não, veja bem, não é que eu seja um... né? Tanto que, mas exatamente o que a fé faz, mais do que nos revelar pontos precisos da doutrina, é nos inclinar à docilidade diante do magistério. O magistério decidiu que é Imaculada Conceição? Pronto, acabei, tá certo? A minha opinião estava errada.
Eu realmente, quanto a este dado, eu não estava iluminado pela fé, ele estava, o magistério decretou, nós nos tornamos dóceis a ele. Pronto. Certo? Veja, esta é a ordem monárquica perfeita, né? Muitos consideram que a monarquia é o melhor dos regimes. Sim, mas a monarquia divina é o regime perfeito. Certo? Não pode haver erro, porque ali a coincidência entre autoridade e potestade, entre conhecimento e doutrina e poder é perfeito. Certo? O poder é a própria sabedoria, né? Não pode falhar. Ora, como nós somos humanos, como nós temos história, nós não somos anjos. Só para ilustrar um pouquinho, o anjo, quando vai conhecer alguma coisa, ele conhece por uma intuição. Plac, né? O anjo é feito, o anjo é um ente muito superior a nós. Ele, num só ato, ele conhece a essência das coisas, né? Claro, isso precisaria aprofundamento, mas só para ilustrar. Mas não. Nós precisamos, é o que se chama o pensamento discursivo, né? Nós temos começo, meio e fim. Nesse trajeto a gente pode errar, certo? A gente pode errar. Nós somos sujeitos a falhas, né? Nós somos entes intelectuais muito inferiorzinhos, né? Ora, perfeitamente adaptado à nossa condição de entes intelectuais inferiores, está essa coisa que é a chamada a regra próxima da fé. O que é a regra próxima da fé? É o magistério da igreja. Tá? Podemos discutir à vontade, mas decretado algo pelo magistério, temos de nos curvar a servir docilmente ante a resolução desse magistério. Que diferença do protestantismo? Por que é que o protestantismo a cada dia tem uma nova seita? Não é isso? Por quê? Exatamente porque cada um, como eles não têm uma regra próxima, cada um resolve que ele está com a verdadeira fé. E assim vão se multiplicando, e a coisa vai ao infinito, né? Ou seja, o protestantismo ele não tem fim em sua desagregação, né? Não tem fim, exatamente porque não tem uma regra próxima, não tem uma regra que decida. Isto é a fé. Pronto, tá certo? E esta é a função do magistério da igreja, certo? A fé, repito, é antes inclinar-nos a aceitar docilmente o que decide o magistério da igreja, que é perfeitamente infalível. Mas, disse eu, que não nos inclinamos docilmente a essa regra próxima da fé ao modo bovino, certo? Nós não somos carneiros que balançamos a cabeça. Nós precisamos ter sinais claros, indicativos, claros, de que esses homens que encarnam o magistério da igreja estão falando realmente in persona Christi, que estão falando realmente movidos pelo Espírito Santo. Tá? Precisamos ver sinais claros. Somos entes inferiores, mas entes intelectuais. E, portanto, a nossa aceitação tem de ter sinais visíveis que nos levem a, movidos pela graça, movidos pela fé, a inclinar-nos docilmente a algo que reconhecemos como emanado diretamente do Espírito Santo. Certo? E qual é esse sinal? É exatamente a vontade de imperar. Isto foi prometido aos papas. Isto foi prometido a Pedro. Impere que você estará infalivelmente com a verdade. Infalivelmente com a verdade. Naturalmente não é com respeito a tudo. O Concílio Vaticano I decretou que a infalibilidade girava em torno de assuntos relativos à fé e aos costumes, né? Fé e costumes. Mas, cuidado, tampouco podemos nós decretar aquilo que é conexo a isso. Nós costumamos pensar que autoridade e liberdade são coisas contrapostas, porque já somos, de certa forma, filhos desse mundo liberal, né? Mas é ao contrário. Veja, Nossa Senhora era repleta de graças. Nasceu sem o pecado original, né? E, no entanto, ela, ao dizer, seja feita a vossa vontade, a vossa palavra, ela exerceu sua plena liberdade. Liberdade perfeita, porque com muito menos chance de errar. Por quê? Acumulada de graças, porque não maculada pelo pecado original. Quanto mais nós estivermos informados pela própria sabedoria, mais a nossa liberdade é perfeita. Pois bem, o liberal não pensa assim. O liberal não pensa assim. O liberal pensa assim: nós somos livres para fazer o bem ou o mal. O cristão não pode pensar assim.
Nós só somos livres para fazer o bem. Temos possibilidade de fazer o mal? Temos. Mas, façamos uma analogia. Nós podemos dizer quem é advogado. Doutor, o cidadão comum é livre para matar? Não. Mas ele pode matar, não pode? É a mesma coisa. Nós somos livres para pecar? Não somos livres para pecar. Podemos pecar? Podemos. Né? Mas não somos livres. Ora, a autoridade exatamente aprimora, e sobretudo se trata dessa autoridade infalível, divina, né? Ela aprimora em grau sumo a liberdade dentro das possibilidades humanas. Certo? Esta liberdade se torna calcada na própria verdade. A liberdade fundada na verdade é a melhor das liberdades. Veja o realismo de Santo Tomás. Né? Santo Tomás era o primeiro, você passa todo o livro dele, é a docilidade perfeita ao magistério, né? Docilidade. Ele disse o magistério e não discute. Foi Santo Tomás de Aquino, não nós, né? Aquele homem supremo, né? Mas, no entanto, quando está em perigo a defesa da fé, quando está em perigo a fé, a sua defesa deve ser não só obrigatória, mas pública, né? Portanto, com isso se responde à obediência devida ao magistério. E que esse magistério liberal me parece patente. O que, assim que termina o concílio, para nós, não era o meu caso, eu nem era católico, eu sou um católico tardio, mas os católicos mais conservadores, então, era uma surpresa, né? Estava todo mundo tonto. Tanto que ninguém sabia bem o que fazer, né? Os dilemas, vejam a vida de Monsenhor Lefebvre, vocês vão ver os dilemas que ele teve, né? Para fazer o que fez, para ordenar os bispos, né? Os dilemas dele. Aquilo foi uma surpresa, pegou todo mundo em choque. E aquilo contrariava 2000 anos de exercício do magistério, né? 2000 anos. Relembremos, já houve papa com mulheres, já houve papa ganancioso em termos de dinheiro, já houve papa de tudo que é tipo, mas ele nunca deixou de exercer a autoridade enquanto papa. Nunca, nunca, nunca. Eles sempre tiveram claríssima a sua função de vigário de Cristo, né? Ora, de repente muda-se tudo, muda-se tudo. Quantos casos, como por exemplo o padre Julio Manvieri, eu não sei pronunciar direito, é um argentino, né? Era um homem muito conservador, tradicional, né? Ele aceitou o concílio, mas triste, né? Tristeza, ele deixa de escrever, tenta consertar as coisas. Todo mundo foi pego de surpresa. Foi preciso um tempo, foi preciso ver, sobretudo, as consequências disso. E aí me permitam um discurso pessoal. Né? Ao contrário do que muitos tradicionalistas creem, até superiores a mim, não houve melhora na igreja nem com este Papa, nem com este Papa. Ele perpetuou exatamente o mesmo modo de exercício de governo liberal dentro da igreja. A diferença entre eles e os anteriores é que ele quer marcar com mais acentuar mais firmemente a chamada hermenêutica da continuidade. Ou seja, o que há hoje na igreja não é contraditório com o que havia antes. Isso é o que ele quer dizer. E por que ele quer dizer isso? Isso mereceria todo um debate, porque ele é hegeliano. Ele adota a filosofia de Hegel. A filosofia de Hegel diz assim: uma coisa sempre gera uma coisa contrária a ela, e depois elas se identificam numa síntese. Ora, exatamente é isso, né? Este Papa é o Papa da síntese hegeliana. Ele quer juntar aquilo que foi imposto com autoridade infalível com o que foi decidido liberalmente numa síntese em que as contradições se apagam, mas as contradições não se apagam. Claro, ele exatamente porque crê na hermenêutica da continuidade, ele tem de liberar a missa, por exemplo, certo? Liberar entre aspas, né? Mas liberar. Ele tem de suspender a excomunhão dos bispos. Óbvio. Faz parte. Eu não estou dizendo que ele é falso, hein? Não imaginem que eu estou chamando esse Papa de maquiavélico, não. Até porque a gente não conhece o coração dele, certo? Eu estou dizendo que objetivamente ele age segundo o hegeliano. Ele acredita, me parece, firmemente, que essas coisas não são contraditórias. Ou melhor, ao modo hegeliano, que as coisas contraditórias, na verdade, não são contraditórias. Certo? Isso vem de uma antiga filosofia de Heráclito de Éfeso. Vem lá da Grécia. Isso é antigo. Não é invenção de Hegel, não. Pois esse Papa é hegeliano, né? Então, não me parece que nada... E ao contrário, se nós tivermos uma visão fria, um olhar frio sobre a realidade da igreja, nós vemos uma desagregação profunda, profunda. Houve um aumento do número de pessoas tradicionalistas que assistem à missa? Houve. Mas ele é proporcionalmente muito inferior ao aumento da desgraça geral.
Né? É muito, é muito. A gente às vezes costuma se animar com o próprio umbigo, né? Tá certo? A gente vai ali, puxa, a nossa missa agora tá cheia, né? A gente se anima, né? Ali, ó, liberou ali a missa. Não, tudo isso é bom, isso é inegavelmente bom. Resolve talvez o problema daqueles fiéis em particular, mas não resolve o problema da igreja. O problema da igreja não é litúrgico, embora o litúrgico seja fundamental, lex orante, né? Ex credente. É fundamental. Mas a reforma litúrgica e todo o problema dela tem que ver com esta visão, desde ontem, da realeza de Cristo ou não realeza de Cristo. Tem que ver com o governo liberal ou de autoridade do magistério da igreja, certo? Tem que ver com isso. Ela é decorrente, embora seja essencial, tá certo? Não nego a essencialidade, nem que a missa traga graças especiais, nada disso. Mas o essencial não é isso, ela é decorrente. Eles não teriam feito, o Conselho Vaticano II, o Papa Paulo VI, não teria feito a reforma litúrgica se não tivesse a concepção liberal, certo? Não teria por que fazer. A missa já estava dada, né? Desde sempre, né? Não havia por que alterar. É claramente uma adaptação a todo esse governo, a toda essa concepção, a toda essa pirâmide invertida, em que em cima está a base e o ápice está embaixo, está invertido. Né? Na verdade, se o povo de Deus é a verdadeira autoridade, a missa tem que ser a moderna. É claro que tem que ser. Isso é óbvio. Isso é decorrente. Pois bem, há mil indícios de que este Papa, o que ele quer exatamente, na sua síntese, é uma terceira solução, né? Uma terceira missa, né? Na sua hermenêutica da continuidade, tá certo? Exatamente porque tudo se desemboca numa síntese abarcadora em que se anulam as contradições, se anulariam as contradições, tá certo? Eu não tenho nenhuma visão otimista com o que nós vemos hoje. Veja, não tem nenhum dom profético, estou longe disso, né? Desde o início, desde ontem, disse: o ideal para um leigo atuar é atuar sob o mando e o cajado lá do bispo, tá certo? Os leigos, os pais de família, os chefes de família, os doutores em filosofia, os doutores nisso, naquilo, são verdadeiros órgãos da igreja, mas sob a ordem, sob o comando de um